Olá, hoje vamos estudar a lição número 9 da revista Começando a Vida Cristã. E o título da lição é Qual é o meu lugar na igreja local? Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida numa igreja. E a igreja, ele é ao mesmo tempo que um organismo, como também uma organização. Como organismo, ela reflete o corpo de Cristo, tão vital para o funcionamento e atendimento de todas as demandas espirituais de uma comunidade. Como organização, é o lugar onde você frequenta, onde você serve, onde você entrega o seu dízimo e também promove o crescimento através do dom que Deus lhe deu. Nós podemos hoje ver como que Deus tem planos para a minha vida, para a sua vida, dentro da igreja. Mude, vou dizer uma vez, a frequência à igreja é tão vital para um discípulo quanto a transfusão de sangue rico e saudável é para o paciente. Que você possa usufruir desse tempo e refletir sobre o seu papel na Igreja de Cristo. O ponto 1 da lição vai falar sobre qual é o seu papel na Igreja de Cristo. Se nós entendemos que a igreja é um plano de Deus e que Cristo Jesus inaugura essa forma congregacional de igreja, nós precisamos encontrar o nosso lugar, porque é através da igreja que nós vamos ser instruídos e que também teremos a oportunidade de louvar ao Senhor e servir as pessoas. Quando nós olhamos o que é a igreja e ela é lugar de quê nas nossas vidas, nós podemos ver que é lugar de comunhão. Vamos ouvir por diversos textos bíblicos, em Atos, em Coríntios, a palavra de Deus falando sobre a importância da unidade, da comunhão, de servirmos uns aos outros com o mesmo pensamento, com a mesma decisão. Vamos ver também que é lugar de crescimento espiritual. É onde o Senhor semeia, através da escola bíblica, dos pequenos grupos, através das mensagens. Nós estaremos desenvolvendo o nosso crescimento espiritual, tomando conhecimento da vontade de Deus e também tendo oportunidade de exercitar, de servir, de praticar. Também é o lugar onde você adora a Deus em comunidade. É claro que você pode adorar a Deus na sua casa, no seu quarto, com o seu fone de ouvido, mas Deus também determinou que nós tivéssemos um lugar de congregar, para que pudéssemos juntos como igreja, não é? E se você olha Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja em comunidade, louvando ao Senhor e sendo testemunha diante das outras pessoas. Também a igreja é o local onde temos oportunidade de aplicar os nossos dons. Nós vamos ver na Bíblia que ele designou uns como apóstolos, outros, cada um com o seu dom. E certamente Deus escolheu um dom para você, um dom para mim. E é na igreja que nós vamos usar esses dons. Você pode ler 1 Coríntios 12 e você vai ver a diversidade de dons. E todos eles com um único objetivo, de adorar ao Senhor e servir a igreja. Servir a igreja com seus dons. Também é o lugar onde você coopera com Deus na propagação do Evangelho. É quando você une esse propósito com outras pessoas e pode ir além das fronteiras. E não apenas no teu bairro, na tua cidade, mas também expandir pelo estado, pelo país e pelo mundo, através do ID do Senhor, através do investimento em missões. Então a igreja cumpre esse propósito. Também ele desenvolve sua vida social. Quantos projetos sociais a igreja pode desenvolver, não é? Atendendo às pessoas carentes, necessitadas. Às vezes aquilo que você tem do Senhor um dom, você pode deixá-lo à disposição para servir a vida de outras pessoas. E isso também nós podemos olhar que é através dela que você vai receber as ordenanças do Senhor, a ceia, o batismo, como também é o lugar de você contribuir para a expansão. Através dos teus dízimos, das suas ofertas, você pode fazer com que a igreja alcance muitos outros lugares. Veja que ser crente e não querer unir uma igreja é desprezar o plano de Deus, o propósito de Deus. Quando nós olhamos, um crente fora da igreja é um membro inútil dentro do corpo. Imagine que o seu corpo, assim como nós já estudamos que nós somos do corpo de Cristo, imagine se há uma parte do seu corpo que ele deseja não participar da funcionalidade. Imagine o seu rim, imagine o seu fígado, imagine os seus dedos não cumprindo o propósito, porque eles acham que não é importante. Então, da mesma maneira, qualquer um de nós
como corpo de Cristo. Se nós não aplicarmos a nossa vida, nós perderemos a nossa funcionalidade e perderemos também a nossa vida. O ponto 2 da lição vai falar sobre as responsabilidades do membro da igreja. Quando nós olhamos o texto bíblico que diz em Hebreus, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Está mostrando o propósito. Da mesma maneira que você precisa da igreja para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, a igreja também precisa de você. Por isso, cada um de nós precisamos envolver pessoalmente no trabalho, desenvolvimento, naquilo que a igreja constrói. E eu quero enumerar aqui pelo menos 3 pontos que são importantes para o desenvolvimento, para que você encontre o seu lugar na igreja de Cristo. O primeiro é a participação, depois o serviço e também a contribuição. Quando nós olhamos a participação, qual é o nosso dever na participação? É participar dos cultos da igreja. A sua frequência é importante. Conquanto hoje nós possamos frequentar qualquer igreja através da internet e cada dia nós estamos em uma igreja diferente, mas a sua participação, a sua presença faz com que você possa testemunhar daquele ministério, daquela igreja. É ali que você segue e frequentando aquela igreja, você tem uma alimentação balanceada, em que você vai ouvir aquilo que você gosta, mas também aquilo que você precisa. A sua participação na igreja local faz com que você se envolva e deseja também trazer outras pessoas. Também participando da escola bíblica, é onde nós vamos ensinar a palavra do Senhor, onde vamos poder aprender, com muito mais ênfase aos textos sistemáticos da Bíblia, para que a gente possa ter um entendimento profundo e explicando a razão da nossa fé. Também participação das reuniões, das decisões. É importante que a nossa frequência seja nas decisões da igreja, nos grupos menores, naquilo onde há vitalidade da igreja, onde há companheirismo, mas também compartilhamento de responsabilidade para as decisões. Então a sua participação na igreja como um todo é importante. A outra parte é o serviço. É claro que quando você vai à igreja, você estar ali, você está vendo o serviço de outras pessoas. Desde aquele que abre o portão, daquele que pode acender a iluminação, daqueles que cantam, que pregam, daqueles que tomam conta da limpeza e organização da igreja. Todos servem. Então, você também precisa tomar parte na área de serviço. Não ser apenas um espectador, não ser apenas aquela pessoa que assiste, elogia ou critica, mas ser aquele que produz a vida na igreja. Deus deu talentos, Deus deu dons para que cada um de nós pudéssemos exercer, administrar a igreja e também promover o seu crescimento. Então, você pode servir na área de ensino, organizando a escola bíblica, sendo um professor voluntário, aprendendo para compartilhar. Na área de ensino, há muitas oportunidades para o crescimento e serviço. Também na beneficência, levantando campanhas, ajudando as pessoas, fazendo campanhas de celeiro, de agasalho, como também podendo ajudar as outras pessoas nas suas demandas e necessidades. Às vezes, perdemos a oportunidade de servir ao próximo porque achamos que a igreja vai fazer, mas a igreja somos nós. E quanto mais próximos do necessitado, daquele que está precisando, mais eficiente e eficaz seremos. Também na evangelização, podemos servir a Deus com os nossos dons, na evangelização, nos cultos públicos, nos cultos dos lares, nos pequenos grupos de multiplicadores. Podemos servir ao Senhor na evangelização, participando das campanhas de missões, levantando ofertas voluntárias, como também fazendo o ID do Senhor, indo a caravanas evangelísticas, usando os meus dons e talentos para proclamar a Cristo. Também nós podemos observar que é uma demanda muito grande na igreja, para que nós possamos abençoar a vida dos ministérios, ministério infantil, de juventude, de idosos. Quantos ministérios nós podemos servir, da música, da área de arte, quantas coisas nós podemos servir ao Senhor com aquilo que Ele nos deu. Veja que os dons que Deus te deu, Ele deu com propósito e louvor da sua glória, mas que nós possamos usar os nossos dons.
E por último, a contribuição. Também é dever do crente contribuir. Porque se ele não contribui, não há fartura na igreja, não há disponibilidade de recursos para que abençoe a vida de outros. Olha, você estará participando da expansão do reino quando você faz o que Malaquias diz: trazei todos os dias uma casa do Senhor, a casa do tesouro, para que haja mantimento. As obras da igreja, a conta de luz, a conta e as melhorias necessárias são fruto da fidelidade e da gratidão dos irmãos. Os dízimos é a 10ª parte daquilo que Deus te deu, em que você vai devolver. As ofertas é um impulso natural, aquilo que você quer ofertar ao Senhor para uma campanha que vai além do dízimo. Quando nós olhamos, a igreja precisa ser rica para que abençoe a vida de gerações. Se você tem filho, se você tem jovens na sua família, se você tem idosos, a assistência daqueles que precisam começa com a fidelidade. Certamente, o dever do crente é a área de contribuição também. Então, você pode ter a sua presença, serviço e contribuição, que vai fazer com que o Evangelho, que a igreja cresça e se expanda na sua cidade. Como resumo dessa lição, você pode aprender hoje que vale a pena ser um membro de uma igreja, ser parte de uma igreja. Não é apenas como um espectador, como um visitador ou alguém itinerante que cada dia está em uma igreja diferente. Mas aquele que teme ao Senhor certamente vai querer ser parte da igreja de Cristo. Você tem liberdade de escolher uma igreja que assimila, ou se assemelha àquilo que você entende da palavra de Deus. Mas você não pode ficar itinerante, buscando cada dia uma porção diferente em uma igreja diferente. Você precisa estar ligado a uma igreja local. Como também você pode ver que para essa atividade você tem muitos compromissos. O compromisso de frequentar, de ser visível, mas também de contribuir com seus dons, com seus talentos, com seus recursos, para que abençoe essa igreja e que ela cresça, desenvolva e alcance a sua missão. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição número 10, como praticar a comunhão cristã. Vamos falar sobre formas como Deus nos dá de cuidarmos uns dos outros na Igreja de Cristo. Peço que você continue. Vamos até o final. Vamos estudar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família.